Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício Alves, alguns já me conhecem, eu sou pastor Maurício Alves, sou teólogo, sou formado em teologia e também sou professor de inglês, mas hoje eu vim falar de teologia, hoje eu vim falar do livro de João. Já começamos o primeiro vídeo sobre o livro de João, capítulo 1, paramos no versículo 28, e hoje eu quero dar sequência ao livro de João. Eu vou gravar ele versículo por versículo. Então, me acompanha aí, pega a sua Bíblia, acompanha comigo esse estudo do Evangelho de João, tá bem? Ok? São Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, e nós paramos no versículo 28, eu quero continuar hoje a partir do versículo 29, né? Antes eu quero orar, vamos orar comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse estudo, por mais esse vídeo. Senhor, como o Senhor me usou no primeiro vídeo, assim seja a mesma coisa agora nesse segundo vídeo. Usa-me, Senhor, nesse segundo vídeo, me revela, Pai, me dá uma palavra rema, para que eu também passe para aquele que está vendo, para aquele que está assistindo, para que ele possa receber também de Ti o que eu tenho recebido de Ti, Senhor. Senhor, abençoa cada um que está vendo esse vídeo, toca no coração, e aqueles que estavam afastados, que venham para a Tua presença, aqueles que não Te conhecem, que Te conheçam a partir de agora, desse Evangelho de João, que esteve tão próximo a Ti, foi tão próximo a Ti, e que cada um também consiga ficar próximo a Ti como João era. Portanto, Pai, usa-me, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, em nome do Cordeiro de Deus. Amém. Bom, irmãos, nós paramos no versículo 28, no 29 diz assim: João Batista torna a repetir o seu testemunho. Então diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, que já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Olha aqui João diz assim: esse aí é o Cordeiro de Deus. Jesus vem para se batizar por João no Rio Jordão. Então João diz, este é aquele que eu falei, aquele que veio primeiro, antes de mim, ele tem a primazia. João queria dizer o seguinte: como os dois tinham 6 meses de diferença de idade, então quem veio primeiro, né, carnalmente, fisicamente, foi João, mas Jesus já existia desde o princípio dos tempos. Jesus sempre existiu, Jesus é Deus. Então quando a gente vê aqui, ele diz assim, esse que veio antes de mim, ele tem a primazia, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é daquele que eu falei com vocês. E João já vinha falando sobre Jesus há muito tempo. Ele diz, agora chegou o tempo, esse é aquele que eu vim. Né? Ele já existia antes de mim, João diz aqui no 31, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Olha só, Deus envia João primeiro, como diz o profeta Isaías, João é a voz que clama no deserto, e como voz que clama no deserto, ele clama porque ele clama por arrependimento. João está clamando, João Batista, ele clama por arrependimento para que todos possam conhecer Jesus. Neste momento chega Jesus para ser batizado por João. Então João diz, esse aí veio antes de mim, ele tem a primazia. O batismo de Jesus, no 32 diz assim, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então João testemunhou aqui, dizendo, olha, esse aí, eu vim aqui para batizar vocês com água. Mas esse que vem após mim, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, vai batizar vocês com água e com o Espírito Santo de Deus. O que ele quis dizer isso? Vocês serão batizados com o próprio Espírito Santo de Deus. Agora, quando vocês forem batizados, vocês terão o próprio Espírito Santo guiando vocês e testemunhando acerca de Jesus, testemunhando acerca de Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. Né? O Pai se manifesta em 3 pessoas, em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, João diz aqui, esse veio antes de mim. Claro, porque Jesus veio há 2020 anos, né, atrás, para falar com João, para falar com os apóstolos, mas só que Jesus sempre existiu. Jesus não tem início e não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, Jesus sempre existiu. Mas ele encarna, ele vem em carne.
Ele que é o verbo, que é o logos, que é a palavra de Deus, ele vem em carne para pregar a palavra de Deus, para pregar arrependimento, e João Batista é aquele que precede Jesus, anunciando a vinda de Jesus. É enviado pelo próprio Deus, João Batista, porque Jesus diz assim, dos filhos de mulher, João Batista é o maior profeta. Jesus diz que João Batista é o maior profeta até que Moisés, que ele nascido de mulher, João Batista é o maior profeta. Olha como a situação de João. João foi enviado pelo próprio Deus para anunciar Jesus. E ele faz o trabalho dele, ele faz a missão dele. 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. No 35 diz assim, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. O 36 diz assim, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Então João Batista tinha 2 discípulos que seguiam ele. Então quando ele vê, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aquele que eu venho falando com vocês, para vocês se arrependerem, que ele ia chegar, ele ia vir, ele ia pregar, ele ia transformar o mundo. Tá aí, é esse aí, Jesus Cristo de Nazaré. Então os 2 discípulos, Senhor, éramos os seus discípulos, agora podemos seguir ele? João Batista libera, segue ele, que convém que eu suma, que eu desapareça, porque agora é ele que vocês têm que ouvir. Então João Batista libera os discípulos para... E um discípulo é o André, né? Um discípulo é André e o outro é o Filipe. Então ele diz aqui, os 2 discípulos ouvindo isso seguem Jesus. Jesus voltando-se, vendo que o seguiu, disse, o que vocês buscam? Disseram, Rabi, que quer dizer mestre. Jesus era chamado Rabi, mestre. Onde assistes? No 39 diz assim, respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. A hora 10ª é assim, o dia para o judeu começa às 6 da manhã. Então você faz 6 da manhã como se fosse a primeira hora. Então você faz 6 mais 10, 16. A hora 10ª é 16 horas, 4 horas da tarde, né? Então ele diz assim, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João seguido. Um era André. Então, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Então, André, que era irmão de Pedro, vem então com Jesus e primeiro ele encontra Pedro, Simão. Pedro diz a ele assim, olha, achamos o Messias, achamos o Salvador. Fala isso para Pedro. E o levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão. Fala para Pedro, né? O filho de João. Tu serás chamado agora Cefas, que quer dizer Pedro. Então ali Jesus dá ele, ó, você era, né, Simão, agora tu serás chamado Pedro. Cefas, Pedro, que quer dizer farelo de pedra, quer dizer resquício de pedra, né? Pedrinha, é isso que quer dizer Pedro. Então ele continua, Filipe e Natanael, no 43 ele diz assim, no dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia, encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro, a cidade dos 2 irmãos. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Filipe então vai e encontra Natanael e diz assim, Natanael, ó, nós encontramos aquele de quem falam as escrituras, né? Nós encontramos o Messias, ele diz aqui, encontramos, o nome dele é Jesus de Nazaré. E aí Natanael fala, olha, Nazaré era uma cidade pequena, tinha 4, 5 mil moradores só, habitantes, né? Então ele disse, ó, pode vir coisa boa de Nazaré, não tem nada em Nazaré, né? Aí eu digo, pode vir coisa boa, né, do Rio de Janeiro, pode você e eu, né? Pode vir coisa boa de Santa Catarina, eu agora estou morando aqui em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, pode vir coisa boa daqui? Pode. Pode vir coisa boa de São Paulo, pode, você que está assistindo aí em São Paulo, pode vir coisa boa do norte, do nordeste, do Brasil, do Japão, pode vir coisa boa de toda parte, desde que ele tenha Jesus em seu coração. De toda parte pode vir coisa boa, amém? Então ele diz assim, diz, ó, Jesus Nazareno é filho de José, eu encontrei ele é o Messias, o Salvador. Então perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí diz assim, respondeu-lhe Filipe, vem e vê, vem cá que eu vou te... Vem que você vai ver quem é ele. Jesus viu Natanael aproximando e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
Então Jesus olha para Natanael, ó, esse aí tá aí um homem, um israelita verdadeiro, em que não há dolo, não há culpa, não há intenção desonesta, não há desonestidade, não há maldade. Isso é dolo. Não faz as coisas calculando o mal, não faz o mal, procura, né? Não faz nada premeditado. Isso que Jesus quer dizer. Um bom homem, um bom homem honesto, perguntou de Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, quando ele fala para Natanael, está aí um homem bom, um homem que não há dolo, que não há culpa, né? Que não há premeditação. Natanael, o Senhor me conhece da onde? Da onde o Senhor me conhece? Ele diz, eu vi você debaixo da figueira. Aí Natanael lembra, poxa, eu estava debaixo da figueira orando sozinho, eu e Deus. Só tinha eu e Deus debaixo daquela figueira. Ué, então o único que me viu debaixo da figueira foi Deus. Então verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então Natanael reconhece ali que só tinha ele e Deus. Então se não tinha ninguém lá, ninguém viu ele, quem viu ele foi Deus. Então Jesus era Deus. Aí ele disse, olha, Jesus, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu estás dizendo isso, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo aqui. Você vai ver anjos de Deus subindo e descendo. Ele quer dizer, você vai ver muito mais maravilhas da parte de mim. Porque verdadeiramente eu sou o Filho de Deus. Mas você vai ver muitas maravilhas através de mim, e vocês também farão maravilhas também comigo. E todos nós que seguimos a Jesus também temos poder para fazer maravilhas e prodígios. Não em nosso nome, não para nossa honra, para nossa glória, mas para a glória de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Aqui no capítulo 2 é a boda da Caná da Galileia. Ele diz assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, eis que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 betretas. Jesus lhe disse, encheis de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, né? Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, né? E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Mas tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ele diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Então o que acontece aqui é o primeiro milagre de Jesus, que foi em Caná da Galileia. Lá em Caná da Galileia, Jesus, os discípulos e Maria são convidados para um casamento. E nesse casamento, o que acontece? Chega um momento que o vinho acaba. E vinho na cultura judaica quer dizer alegria, é mosto, é vinho. Então, simbolicamente, quando acaba o vinho, acaba a alegria, né? Teoricamente. Acabou o vinho, acabou a alegria. Então isso simbolicamente dizer, olha, acabou o vinho, então acabou a alegria, acabou os festejos, acabou a comemoração, o casamento acabou. A mãe de Jesus chega para ele e diz, olha filho, acabou o vinho, e agora? O que a gente vai fazer? Acabou a alegria, acabou a festa. Mas aí Jesus diz, mulher, não é hora, não é chegada a minha hora de fazer milagre ainda. Vai chegar o tempo, mas não é agora ainda. Mas aí a Maria conversa com ele, mas Senhor, acabou o vinho e a alegria, quer dizer, Maria naquele momento, a Bíblia não fala, mas deve ter tentado persuadi-lo, mas você tem que fazer alguma coisa, filho. Então ele disse, pega umas talhas aí, tinha 6 talhas lá, pegou as talhas, encheu de água, enche de água, agora leva lá para o mestre-sala, que era o organizador da festa lá. Aí levou para lá, chegando no caminho, aquelas talhas de água se transformam em vinho. Então o mestre-sala toma aquele vinho, experimenta o vinho e diz, olha, toda festa a gente dá primeiro o bom vinho, depois que a pessoa bebeu bastante, aí dá o vinho ruim, que aí a pessoa já bebeu mesmo,
já não sente mais diferença. Mas aqui não, vocês guardaram o melhor vinho para o final. Por quê? Que vinho maravilhoso. Mal sabia ele que aquele vinho tinha sido transformado por Jesus. Então Jesus é aquele que dá o vinho maravilhoso, o vinho novo. O que simboliza esse vinho novo? A verdade. O que simboliza esse vinho novo? O amor. O que simboliza esse vinho novo? As boas novas, a salvação. O vinho novo de Jesus é a salvação, as boas novas. Esse é o vinho novo que você precisa receber, que eu recebi, e que todos aqueles que receberam hoje sabem que tem dificuldades, tem aflições, mas Jesus vai na nossa frente. Então Jesus dá o vinho novo, a palavra nova, Jesus dá a salvação. O vinho novo aqui é salvação, né? Boas novas. Então ele diz aqui, e depois disso desceu ele para Cafarnaum, né? Com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, ficaram ali não muitos dias, né? Então ele faz aquele primeiro milagre ali, depois ele desce para Cafarnaum, porque ele tinha muito o que fazer ali em Cafarnaum. Então no 13, versículo 13 diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, né? Virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus aqui, depois que sai dali, vai para Cafarnaum e passa do templo. Passa lá no templo de Salomão e ele chega lá e encontra lá no templo, onde era para se adorar a Deus, ele encontra o verdadeiro comércio, o pessoal vendendo cabrito, vendendo ovelha, vendendo pombo, vendendo todo tipo de animais e todo tipo de mercadoria. Então ele diz: olha, vocês estão fazendo a casa do meu pai, é casa de comércio, isso aqui não é comércio. Então o que ele faz? Ele faz o chicote e chicoteia bota todo mundo para correr e chuta, literalmente chuta o pau da barraca, bota as barracas, destrói tudo, desarruma tudo, derruba todas aquelas barracas, bota aqueles bichos para correr, diz: isso aqui é casa sagrada, isso aqui é a casa do meu pai, isso aqui não é lugar de comércio. Então Jesus nessa hora se ira contra. A Bíblia diz que até Jesus se irou, a gente pode se irar, a gente não pode pecar. Jesus se irou fazendo o quê? Corrigindo algo que estava muito errado, né? Mas você não pode pecar. Jesus se irou sem pecar, corrigiu uma falha que estava desagradando ao próprio Deus Todo-Poderoso. Então a gente pode se irar, não pode manter a ira sempre, né? Depois você tem que sentar e se acalmar. A Bíblia diz que você não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira, quer dizer, você não pode dormir irado. Você se irou durante o dia, pede perdão a Deus, se acerta, né? Para você não fazer nada. Naquele caso, Jesus estava com a razão, completa razão, tinha que se irar mesmo. Muitos creem em Jesus. No 23 diz: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, mas o próprio Jesus não confiava neles. Olha, muitos creram em Jesus, mas Jesus conhecia a natureza humana. Jesus conhece você e me conhece. Jesus sabe que nós somos falhos. Jesus sabe que nós pecamos. Jesus sabe que a nossa carne é fraca. Jesus sabe que nós precisamos sempre do apoio dele para estar de pé. Jesus sabe de tudo isso. Você tem caído, eu tenho caído. Se eu cair, se eu pecar, eu tenho que pedir perdão. Ah, mas o senhor é pastor. Não, eu posso errar também. Posso falhar também. Falho também. Sou pecador também. Como, pastor? Sou pecador, sim. Tem. Mas João diz que quando você pecar, você entra no seu quarto, se ajoelha e pede perdão a ele, que ele é juiz justo e fiel para te perdoar. Então você tem que estar sempre pedindo perdão. Eu estou sempre pedindo perdão, porque eu estou sempre falhando, estou errando, como você e eu somos iguais, né? Então Jesus conhecia aqui, viu que muita gente creu, mas Jesus conhecia aqui a natureza humana. Quer dizer que Jesus sabia que muitos ali creram, mas depois não seguiriam. Muitos creram, mas depois não se fortaleceriam. Então não basta crer, você precisa se fortalecer na palavra, na rocha que é Jesus. Então essa é a diferença. Capítulo 3 fala de Nicodemos. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Né? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do vinho não pode entrar no reino de Deus. Então, o que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos era um fariseu, mas Nicodemos era um homem conhecedor da palavra, era um sacerdote, era um homem que conhecia a palavra. Então ele vai procurar Jesus à noite, de noite, escondido, porque ele foi tocado pela palavra de Jesus. Então ele disse: mestre, bem sabemos que o Senhor é um homem de Deus, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então, se Deus não estivesse contigo, mestre, fala para Jesus, o Senhor não poderia fazer isso que o Senhor faz. Então, me explica isso, como é que a gente pode ter esse discernimento de Deus? O que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer para entender? Me explica o que está acontecendo, quem é o Senhor? Aí Jesus disse assim: olha, meu filho, para você me entender, para você entender tudo o que está acontecendo, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemo faz uma pergunta até boba, né? E disse: olha, nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Então Jesus está falando aí do batismo, né? E está falando também do Espírito Santo. No momento que você é batizado, ou no momento que você aceita Jesus, o próprio Espírito Santo começa a testemunhar de Jesus na tua vida. Como assim? Jesus diz, mais tarde nós vamos ver que Jesus orou e disse: olha, eu vou voltar para perto do Pai, mas eu já orei e Deus enviará o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus, e esse vai testemunhar de mim, vai testemunhar que eu sou Deus, que o Pai e eu somos um só. Né? Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um só. Então ele diz assim: olha, é isso, Nicodemo, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Você precisa deixar de viver na tua carne. Você precisa viver em espírito. E Nicodemo, mas como esse negócio de viver em espírito? Porque naquela época ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não habitava em nós, mas ele influenciava. Ele nos influenciava, né? Ele, naquela época, tanto Jesus quanto o Espírito Santo já intercediam por nós, mas ainda não habitavam em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós no tempo do Pentecostes. No Pentecostes, então, nós somos batizados com o Espírito Santo e ele passa a habitar em nós. Mas naquele tempo não. Então, Nicodemos não consegue entender aquelas coisas, porque Nicodemos está na carne. Você, às vezes, não consegue entender as coisas de Deus porque você está analisando pela carne, você está analisando pela tua sabedoria, não pela sabedoria de Deus. Quando a gente analisa pela sabedoria de Deus, aí a gente começa a entender. Então Nicodemo não entendeu: Senhor, como é isso? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Ele explica isso para Nicodemos, né? Então ele diz aqui: tu és mestre? Ele diz assim: como pode suceder isso? Aí Jesus diz, no versículo 10, ele diz assim: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisa terrena, não me credes. Como crereis se vos falar de celestiais? Então Jesus começa: olha, eu te falo aqui sobre coisas terrenas, você não crê? Imagina se eu te falar sobre as coisas do céu. Se eu te explicar o que acontece no céu, se eu te explicar como é que é o céu, aí que você não vai entender nada, você não consegue entender as coisas terrenas. Você é um homem da lei, você vive na lei. A lei não salva. A lei foi criada por Deus apenas para você entender o que você não podia fazer. Eu não posso fazer isso, então eu tenho que viver pela lei para agradar a Deus. Mas a lei não salva porque você não consegue cumprir toda a lei. E toda a lei foi cumprida em Jesus. Jesus cumpre toda a lei nele. Aí Jesus salva. Quando ele deu o seu sangue por nós, ele então nos salvou, porque ele cumpriu toda a lei nele. Mas nós não conseguimos cumprir. Então, se creres em Jesus e fores batizado, serás salvo. Você é salvo, né? Pela graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então ele diz aqui: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo nele crê tenha a vida eterna. Jesus está dizendo assim: olha, assim como Moisés levantou aquela serpente
no deserto, como foi isso? Lá no deserto o povo vinha atravessando, Moisés vinha liderando todo aquele povo, cerca de mais ou menos 2 milhões de pessoas, pelo deserto em direção a Canaã, e ele, no meio do deserto o povo pecava muito, e Deus mandou lá liberou umas serpentes lá no deserto, e começou a picar as pessoas, até por conta dos seus pecados. Eles começaram a ser picados, as pessoas começaram a morrer. E o que aconteceu? O que aconteceu é que ficou todo mundo com medo das serpentes. Disseram, faz alguma coisa, Moisés, porque as pessoas estão morrendo picadas por serpentes. Então, Deus deu um sinal sobre Cristo. Então, Jesus fala assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, então o que Moisés fez? Moisés pegou uma serpente de bronze e ergueu, colocou ela no alto, assim, ergueu ela, botou no alto, e disse, olha, todos que forem picados pela serpente, por uma serpente, olha para aquela serpente, olha para o alto, que não morrerá, será curado. O que isso simboliza? Simboliza que Jesus também teria que ser levantado na cruz, para quê? Para que todos que olhassem para a cruz fossem salvos. Então você é salvo quando você olha para a cruz, você é salvo quando você aceita Jesus, você é salvo quando você aceita que Jesus fez o maior sacrifício por você e por mim. Então, Jesus cita o próprio caso da serpente. Olha para a serpente. Nesse caso, vocês agora vão olhar para mim, que você levantado também numa cruz, para você obter salvação. Você só é salvo pela fé em mim e pela graça de Deus, né? Então você precisa ser batizado, porque Jesus você precisa crer e ser batizado em águas. Então ele fala aqui, a missão do Filho. O versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse aqui é o versículo essencial da Bíblia. É o versículo, talvez, eu diria, o mais importante da Bíblia. Porque aqui é a mensagem de toda a Bíblia. Ele diz assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus está dizendo com isso? Eu mandei meu Filho à terra para morrer por você. Eu mandei meu Filho à terra para morrer por todos vocês. E meu Filho cumpriu toda a lei nele, e morreu e levou sobre si todas as nossas feridas. E sobre suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados e nós fomos salvos. Então esse é o grande detalhe. Esse é o versículo essencial da Bíblia. João 3,16. Se você entender João 3,16, você entendeu toda a Bíblia. Esse é importante. Então ele diz aqui, no 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus manda Jesus não para te julgar, que Jesus não veio para julgar agora. Ele veio como advogado, ele veio para te defender e para interceder por você. Jesus é o único intercessor, tá? Então, Jesus veio interceder por você. Ele não veio te julgar, mas no final dos tempos, no Apocalipse, ele vem como juiz. Aí ele vem para julgar. Ele vira de advogado, ele é promovido a juiz. Aí a coisa vai ficar mais complicada, né? Então ele diz assim, quem nele crê não é julgado, versículo 18. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Isso é forte, o 17 é assim, quem crê em Jesus, né? Quando vai sofrer no final um julgamento por conta de galardão, ou seja, você vai ser julgado só para receber prêmio. Agora que esse que crê em Jesus, aquele que não crê já está condenado. Então, você que não crê em Jesus, você está condenado. Então, você tem a chance de se voltar para Jesus agora e ser salvo. Você está condenado quando não crê, mas você é salvo quando crê. É o que ele diz no 17. No 18 ele diz, quem dele crê não é julgado, o que não crê está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado, está salvo, mas quem não crê vai ser julgado, é julgado. No 19 diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então Jesus é a luz do mundo, ele veio ao mundo para salvar os judeus, para salvar o povo, e o povo diz assim, olha, não creram, eles preferiram viver nas trevas. Jesus é a luz do mundo, e quem não vive em Jesus vive em trevas. O que é viver em trevas? É viver sem Jesus. Você que ainda não aceitou, recebe Jesus, porque para vir para a luz, para você poder ser salvo pela obra redentora de Jesus. Então ele diz assim, então o julgamento é este. Então 20 diz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas,
porque feitas em Deus. Então, aquele que se aproxima da verdade, a verdade é Jesus. Jesus diz que nós vamos ver em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não adianta, você não vai ao Pai através de Buda, através do hinduísmo, através de qualquer outra religião. Nenhuma religião te leva a Deus, só Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é um modo de vida. Jesus é a verdade, Jesus é Deus, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele usa artigo definido. Jesus não é uma verdade, um caminho, uma vida. Ele é o caminho, o único caminho, a vida e a única verdade. É isso. Amém? Nós vamos parar aqui, são 30 minutos, e eu quero continuar no próximo. Nós vamos continuar aí a partir do versículo 22, outro testemunho de João Batista, e vamos continuar aí versículo por versículo, discutindo e deixando que Deus nos use para que a gente aprenda a fundo a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por você, Senhor. Muito obrigado por esse estudo, muito obrigado. Continua nos usando, Senhor. Senhor, toca naquele que está vendo esse estudo, que está vendo esse áudio, e que ele seja tocado agora pelo Teu Espírito, e que ele seja salvo, Pai, que ele se arrependa de seus pecados, e que ele receba a Ti em seu coração, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Na próxima, nós continuaremos a partir daqui, do versículo 22, para a glória de Deus. Amém? A gente se vê. Deus abençoe a todos.